Programa Revista Rural, um oferecimento. Campineus, uma safra de benefícios para você colher bons negócios. Compre produtos Iara e acumule pontos. Só quem tem Iara tem boa colheita. Consórcio Jacto, condições especiais para você conseguir seu equipamento zero. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos e estejam preparados para mais uma incrível viagem pelo mundo do agronegócio. O programa de hoje está bem variado e interessante. Confira só! Do fruto ao chocolate, o caminho do cacau. A saga do maior produtor de leite do Brasil. O sucesso da cultura do abacate. As 1001 utilidades da moringa. E tudo sobre o cultivo de cebola. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Décadas de história com muito trabalho e dedicação. Conheça a trajetória da Fazenda Colorado e veja como ela se tornou a maior produtora de leite do país. $100.000 litros por dia. Esse é o número mágico da Fazenda Colorado, a maior produtora de leite do Brasil. Inaugurada em 1964, o objetivo aqui é transformar em resultado aquilo que é feito com paixão. A Fazenda Colorado, ela nasce de um sonho do Sr. Laíri em comprando uma propriedade aqui no município de Araras, uma propriedade pequena de 20, 30 hectares, e ele começa a produzir leite de vacas mestiças, muito pouco, 100 litros, 200 litros, e isso começa a dar corpo à fazenda. E aí ele tem a opção de comprar uma fazenda aqui do lado, que chama Bom Jesus, que é a fazenda maior do grupo, na realidade, mas que acaba sendo batizada como Colorado. A Colorado era um sítio e a Colorado, na realidade, ficou mais famosa, e a Bom Jesus hoje só tem uma sede. E ele produzia esse leite, ele vendia em galão para as empresas, e ele não achava isso muito rentável. E aí ele sonhou em um dia conseguir uma marca própria. Ele juntou-se com alguns amigos do interior do estado de São Paulo, da região de Lins, né, do grupo Caravelo e outros lá, e eles já tinham a marca Xandô. E eles produziam leite lá com a marca Xandô, passavam aqui, ele produzia leite aqui, mas aí com 1.000 litros por dia, isso tudo ia para São Paulo. E aí essas pessoas foram desistindo do negócio e ele ficou com o negócio sozinho, ele é com 2, 3, 4, 5 mil litros. E aí, nesses últimos 40 anos, né, ele vem aportando animais, instalações, treinamento de pessoas para conseguir chegar em uma produção por em torno de 100.000 litros de leite aí, nesses 40 anos que a gente está trabalhando com a nossa própria marca. Os números chamam a atenção e o objetivo é continuar com esse índice de produtividade. Dessa forma, é possível manter a estrutura que hoje a fazenda possui. Como nós temos muito foco em bem-estar animal, não adianta pôr mais animal aí que a gente vai perder tudo que a gente já fez. Então hoje praticamente a gente vai atingir 110.000 litros porque as vacas vão aumentar a média. Mas assim, não é sustentável 110.000 litros com a instalação. O nosso número mágico aqui para nós seria os 95, 100.000 litros de hoje mesmo. Nós não podemos mais armazenar animais, ordenhar mais animais. A nossa sala de ordenha ainda suporta, mas nós não temos aonde alojar os animais. E como para nós é muito importante cuidar de onde eles vivem, nós precisamos ter o critério de falar, cara, não dá para pôr mais ninguém aqui, esse ônibus está lotado demais. Com um rebanho de 2.250 vacas da raça holandesa em lactação e média de 41,8 quilos, a Colorado tem destino certo para toda a sua produção. O grande centro consumidor é a cidade de São Paulo, mas a gente atende o interior do estado de São Paulo, de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, chegamos até o Rio de Janeiro, vamos em Goiânia, vamos em Minas, através de parceiros, né? Parceiros que têm a sua rede aqui no estado de São Paulo, compram o nosso leite e eles próprios redistribuem. Mas o grande caminho é Campinas, São Paulo, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Jundiaí, essa é a região que mais consome o nosso produto. Em meio às tecnologias, investir em rastreabilidade é fundamental para a fazenda.
É dessa maneira que o consumidor final, além de ter a garantia da procedência do leite, pode conhecer melhor a realidade dessa mega produção. O cara sabe de onde tem o leite de onde vem o leite que ele consome, e ele não vai saber de qual animal, porque nós misturamos no tanque, mas ele pode saber de qual rebanho, ele pode saber como é que essas vacas vivem, como é que elas são tratadas. Isso para nós é muito importante, principalmente pensando no ESG. Nós precisamos também mostrar para o nosso consumidor que nós somos uma empresa que se preocupa com isso. Nós se preocupamos com o meio ambiente, com o social das pessoas, com a parte de governança, tudo isso é muito importante para nós. Se vocês perceberem em algum vídeo que vocês fizeram, as vacas têm um colar, e aquele colar vai nos dizer, inclusive, quanto tempo a vaca está comendo, quanto tempo ela está ruminando, quanto tempo ela está deitada. Tudo isso para mostrar para o consumidor, olha, aqui está o bem-estar animal, isso é uma rastreabilidade. Isso aqui mostra se a nossa vaca está com dor de estômago ou não, porque ela para de ruminar. Então, assim, a nossa ideia é ter ferramentas que as pessoas possam acessar e ter certeza do que em que nós estamos falando e que nós estamos demonstrando está realmente catalogado e captado por sensores e não apenas por dados numa planilha de Excel. A sala de ordenha é uma atração à parte. Isso porque o sistema adotado desde 2012 é o de autorrotor, ou então carrossel, considerado vantajoso para rebanhos acima de 1.000 cabeças. Nos 72 postos, 3 vezes ao dia, uma média de 440 vacas são ordenhadas por hora. Ágil e confortável, cada volta completa leva cerca de 8 minutos e meio por animal. A grande vantagem do carrossel é que ele te possibilita ser muito assertivo nas suas rotinas, porque ao invés de você ficar andando atrás da vaca, você fica parado e a vaca vem até você. Então é muito mais fácil para você treinar a pessoa para que ela tenha uma repetibilidade no que ela faz exemplar, porque como ela não se movimenta e a vaca vem, então um coloca a teteira, o outro seca o teto, o outro passa o dip, então é tudo por posto. Então isso facilita muito e melhora também a identificação para a gente saber o que está acontecendo naquela ordenha, na velocidade que ela está ordenhando, que vaca que caiu a teteira. Isso tudo o carrossel é muito. É uma ordenha que ordenha rápido, ordenha bem, ordenha com uma constância muito firme, porque ela ajuda a gente a treinar o nosso colaborador para fazer as coisas certas que estão combinadas. De influência direta nos resultados diários, o bem-estar é tido como obrigação dentro da propriedade e considerado o responsável por boa parte do sucesso produtivo. Nós trabalhamos com um animal que é delicado, nós trabalhamos com um animal que ele requer cuidados especiais e esses cuidados se transformam realmente em bem-estar. É você cuidar desde a fase de criação até a fase adulta, né? E quando você dá condição para um animal com esse valor genético, ele pode expressar todo o seu potencial. E aí ele vai te produzir 40 litros, 42, 43. Além de ficar com uma alta produção, ele precisa reproduzir. Porque não adianta você ter só um animal de alta produtividade se ele não fica prenho. Então nós precisamos de bem-estar, porque além do animal produzir, ele precisa conseguir ficar gestante e passar toda essa característica para as próximas gerações. E para que isso aconteça, esforços e investimentos não são poupados nas ferramentas que melhoram o dia a dia do rebanho leiteiro. O vento, a água que a gente molha os animais, a qualidade da cama, a qualidade da areia, a maneira de conduzir os animais, a rotina que a gente tem com os animais, a sala de ordenha, as pessoas que envolvem, o cuidado e criar um ambiente onde elas se sentem confortáveis com o ser humano aqui perto, ou seja, nós precisamos fazer com que elas nos respeitem e nos adorem, ou seja, elas têm que criar conexão com a gente. Elas não podem fugir da gente com medo que a gente vai fazer algum mal. Ou seja, isso faz com que elas simplesmente vivam a vida delas da maneira correta. Ter os melhores animais para a produção passa diretamente pela qualidade genética do plantel. Pensando nisso, a Colorado investe na compra de sêmen nas principais centrais do país. A gente tenta escolher esses touros com foco em produção de leite, mais ou menos 45% da escolha de um touro é ligado à produção de leite, depois mais uns 30% à questão de saúde e o restante é taxa de concepção, ou seja, capacidade de ficar prenho.
Então nós olhamos para produção, reprodução e saúde. Esse é o nosso tripé para a produção de uma vaca longeva, uma vaca que fica na fazenda. Atingir altos resultados é uma vontade de todo pecuarista. E com a experiência adquirida ao longo dos anos, Sérgio dá dicas preciosas para quem almeja o sucesso na atividade. A primeira coisa é ficar bom antes de ficar grande. É um conceito que às vezes as pessoas não entendem, mas eu vejo muita fazenda querendo surgir do dia para a noite. Se você não consegue construir uma equipe para trabalhar, se você não consegue construir um ambiente para ter os animais, e você não treina a sua equipe, e se você não aprende a dificuldade que vai encontrando, você começa a crescer muito rápido e você se desanima. Então uma das coisas é ir crescendo. Amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. E no ano que vem, muito melhor que esse ano. É você com você mesmo. Nós não se comparamos com outras fazendas. Nós queremos ser melhor que nós. E nós devemos ser melhor que nós quando? Em 24, eu tenho que ser melhor que 23. Mas é eu comigo mesmo. Eu não tenho mais aonde crescer vaca. Mas eu posso crescer 1 litro por vaca. E aí no final do ano eu tenho uma receita melhor para o nosso negócio. Eu gosto muito de gestão e eu vejo que o grande diferencial da Colorado não são as vacas, são as pessoas que trabalham com as vacas. Recentemente uma menina me chamou no Instagram e falou assim, é fácil para você falar porque você já é grande. Só que ela não sabia que eu era filho de produtor pequeno e nem que essa fazenda já foi pequena. Então a gente conseguiu crescer. E é legal, quando eu contei a minha história para ela, ela ficou até minha amiga. Ela falou, eu achei que vocês tinham nascido grande. Eu falei, que nasce grande é monstro. Tudo o resto nasce pequeno, depois é que cresce. Comemorando 25 anos, o Novos Enfoques 2023 reuniu toda a cadeia da pecuária de corte e leite para discutir dados, ideias e pesquisas a fim de melhorar ainda mais o setor. Nesses 25 anos, o grande objetivo foi trazer informações que pudessem efetivamente ajudar a mudar para melhor a pecuária de leite e de corte. E esse ano nós agrupamos as pessoas que mais participaram do nosso evento e vieram aqui para dar um feedback final, falaram assim, gente, esses pontos são importantes, precisamos fazer para ter cada vez mais eficiência e nos tornar cada vez mais competitivos mundialmente, inclusive. A agropecuária é muito dinâmica, a demanda por informação é grande, conseguimos produzir informação através de pesquisa e grande parte dos produtores está assimilando, utilizando e, consequentemente, melhorando. Os assuntos e pontos abordados durante os 2 dias do evento têm peso significativo para o mercado, que acaba tendo esse como um termômetro para o restante do ano. Realmente tem um público de peso aqui, é uma oportunidade de atualização técnica, científica, oportunidade de compartilhar as melhores práticas nas fazendas. Então um evento muito importante para a Elanco, está próxima da comunidade científica, do campo, dos técnicos e dos produtores. A gente tem muitos exemplos, inclusive das edições passadas, onde conceitos compartilhados pelos professores aqui foram usados depois nas fazendas e a gente viu a melhoria dessas fazendas. Então realmente é uma pesquisa muito aplicada à realidade do campo, do mercado brasileiro. Eu vejo assim, uma evolução no mercado muito grande, né, em buscar cada vez mais informação para a gente estar transmitindo, né, para os nossos clientes e parceiros uma informação que ela seja fidedigna, com dados, com uma informação que realmente foi trabalhada em várias frentes e que retrata a realidade do negócio. Então, para mim foi foi de grande valia para a nossa equipe também poder estar relacionando, né, com esses pesquisadores, com vários produtores que estiveram no evento também e com vários colegas da indústria para a gente poder estar preparado aí na mesma página para apresentar isso para os desafios do dia a dia do nosso negócio. Fruto muito apreciado pelos consumidores, o abacate é um rico alimento e aos poucos vem diversificando o seu uso na culinária. O cultivo da fruta, em consequência disso, não para de crescer. Se destacando cada vez mais no cenário da fruticultura nacional, o cultivo do abacate tem levado o estado de São Paulo à liderança da produção da fruta no país, com 159.444 toneladas.
e seu valor de produção está na casa dos 360 milhões de reais. O estado de São Paulo ele é o maior produtor de abacate porque nós concentramos o primeiro semestre, que é o maior volume. Esse primeiro semestre é da safra, são abacates mais precoces que estão no estado de São Paulo. Atingimos quase 60% da produção brasileira de abacate está no nosso estado. Os abacates tropicais, que são aqueles verdes de maior tamanho, registram até 95% do consumo no mercado interno. Por outro lado, a exportação da fruta ainda caminha a passos lentos, apesar das expectativas serem boas. 5% é a variedade Hass, mais comumente conhecido no Brasil como avocado. O avocado ele é conhecido mundialmente, mas o Brasil ainda não tem muito paladar para ele. É uma fruta de alta qualidade, de muito potencial, mas nós precisamos explorar mais. A exportação do abacate tropical, que são os abacates típicos brasileiros, ela é ainda devagar, ela é via aérea, mas já está crescendo muito no mercado europeu. Estamos mandando também para a Arábia Saudita, para Emirados Árabes e também, hoje, ele entra como exótico no mercado europeu. Então é uma fruta muito diferenciada, típica brasileira. Além do sabor e retorno econômico, o sucesso da fruta também está ligado à saúde. Uma vez que, por exemplo, ela ajuda na redução do colesterol, trazendo saciedade e sendo benéfica para quem pratica exercícios físicos. Eu acho que houve uma mudança de como o consumidor vê a cultura, né? Que não é mais uma cultura considerada oleosa ou calórica, né? Então essa mudança do consumidor cria um diferencial de consumo, então é uma cultura reabilitada, né? E outra questão importante é que hoje se come não só abacate como doce, como sempre foi tradicional no Brasil, né? Por influência da América Latina, hoje se come muito abacate salgado. Isso deve permitir que o mercado cresça mais continuamente, né? E por falar em crescimento, o abacate é uma cultura que possui diversas cultivares. E se o produtor souber trabalhar com elas, vai colher a fruta praticamente o ano todo. O abacate ele tem que ser tratado como uma fruta fina, né? Ele requer pulverização, adubação, adubação orgânica. Não é aquela fruta que antigamente deixava vir naturalmente. Hoje ele requer tratamento, sim. A dica que eu dou para quem está pensando em produzir abacate é plantar e se dedicar. Você que está assistindo nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clique no joinha e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, especialmente para você. Cultura de muito sucesso na Bahia e no estado do Pará, o cacau vem encontrando em São Paulo uma nova oportunidade de expansão. Com a variedade certa e em consórcio com a banana ou a seringueira, o fruto pode ser uma opção bem lucrativa. Seja em datas comemorativas ou no dia a dia, o consumo de chocolate é apreciado no mundo inteiro. E apesar da maior parte das chocolaterias estarem no sul e no sudeste do Brasil, a produção de cacau está mais concentrada na região norte e nordeste do país. Sabendo disso e enxergando o potencial do estado de São Paulo de se tornar um polo produtivo de cacau, o programa Cacau SP tem incentivado o investimento na cultura. Nosso objetivo em comum da CAT é trazer alternativa, trazer mais renda, mais receita, melhor qualidade de vida para o produtor rural, que é o nosso público, né? Então, o programa Cacau São Paulo visa justamente isso, a melhoria de renda, a melhoria da qualidade de vida, né? E a sustentabilidade, porque a gente vai tratar de uma floresta, né? Então tem essa pegada da sustentabilidade também. Então, ele é economicamente viável e ecologicamente correto, né? Essa é a nossa questão. E financeiramente, né, também sustentável.
Atendendo às necessidades dos produtores e antecedendo o programa, foi criado o projeto Consórcio Cacau e Seringueira no Noroeste Paulista. Como é que surgiu isso tudo, esse consórcio? A Regional de São José do Rio Preto é uma das maiores produtoras de borracha natural do país. E de 2008 a 2014 nós passamos por uma crise muito severa na borracha natural. O preço da borracha veio a centavos e isso desestimulou muitos produtores, né, a se manter na atividade. E nós, como órgão de assistência técnica e extensão rural, fomos procurar alguma alternativa para que pudesse melhorar a renda desse aveicultor, né, do produtor de borracha. E a gente, através pesquisando muito, procuramos uma cultura tão longeva quanto a seringueira e tão rentável também quanto a seringueira, apesar da crise, né, uma cultura que pudesse aportar um recurso maior e se colocar junto na mesma área da seringueira. Pensamos no cacau, que é uma cultura que tolera a sombra, né? Então pensamos no cacau e implantamos alguma coisa de cacau sobre a sombra da seringueira, no cultivo, né, intercalar com a seringueira. E foi muito bem, a gente pensou nisso pelo modelo da Cabruca, né, do sul da Bahia, e foi bem, conseguimos atingir níveis, né, de produtividade bem semelhantes ao que acontece na Bahia. Unindo o útil ao agradável, o sistema integrado, além de favorecer a cultura do cacau, também antecipa e aumenta a lucratividade do produtor. E aí começou o desafio. Vamos colocar um pouco mais de luz nisso e vamos ver o que dá. E chegamos a alguns protocolos aí, né, de espaçamento e dimensionamento de plantas, que a gente consegue ter na mesma área, então, a seringueira e o cacau. E a banana entra nesse negócio para fazer essa proteção inicial, que eu já citei, para o cacau. E também o grande negócio disso tudo, né, a banana encurta muito bem o payback, né, o retorno desse investimento. Então a banana com 12 meses aí, 12, 13 meses, a gente já tem alguma receita entrando no sistema, né? O cacau vai produzir, o início de produção começa aí após o 3º ano, né, e vai se estabilizar no 6º ano de cultivo. E a seringueira também. Você tem que esperar ela 6 anos para começar a sangrar, né? Então a banana entra nesses 3 primeiros anos como um aporte de recurso amortizando o investimento, né? Então a gente entende que isso é um ótimo negócio para o produtor. Apesar de não ter tradição no cultivo do cacau, algumas técnicas trazem resultados promissores para a cultura. Aqui a gente está no Noroeste Paulista focando mais na questão de irrigação. Nas outras áreas de muita chuva, a gente planta sem irrigação aqui no estado de São Paulo. As espécies mais utilizadas foram recomendadas pela CEPLAC, né, que é um órgão federal de pesquisa do cacau, onde eles nos orientaram todos os clones que estavam dando certo nas áreas não tradicionais. E aí a gente veio acatando isso e veio dando muito certo. Aqui, o que foi indicado para a gente e deu muito certo foi o CCN 51, material proveniente do Equador, muito produtivo, frutos grandes, amêndoas grandes, né? O PS 319, material vindo desenvolvido numa fazenda de Porto Seguro, né? É um material muito produtivo, né? E também em todas as áreas não tradicionais que está utilizando, ele é muito produtivo, dá bastante frutos, um visual muito bacana também. E também estamos trabalhando com o cacau amarelo, né? Desenvolvido lá na CEPLAC, que é o CPEC 2002. Para o planejamento do plantio, é preciso considerar que a planta necessita de sombra para se desenvolver e não gosta de vento constante. Em relação ao clima, a gente tem que buscar regiões aqui do estado que tem menos incidência com geada, né? É uma cultura que não aceita muito o frio intenso, né? Principalmente temperaturas abaixo de 0, tá? A questão de solo, nós procuramos solos mais profundos, solos bem drenados, que não tenham laje de pedra, mas eles se adaptam a uma grande gama de tipo de solo aqui que o estado apresenta. Mesmo tornando o custo de implementação mais caro, optar por variedades com genéticas selecionadas garante melhor rendimento. Quais são as peculiaridades da cultura com relação a pragas e doenças? E essas variedades que vocês estão utilizando, elas são mais resistentes? Vocês estão estudando com relação a isso? Sim. Então, em relação a doenças, né?
Não é a nossa principal preocupação com o estado de São Paulo, porque a gente não tem um clima amazônico, nós temos um clima seco bem predominante no nosso noroeste. E nas áreas que ainda chove um pouco mais, que é litoral, a gente não vem observando problemas com doenças, tá? Então a gente está bem tranquilo nessa questão. Acreditamos que aqui seria uma zona de escape, por ser uma cultura nova e por não ter um clima favorável a esse tipo de doença, tá? Mas mesmo assim, a gente procurou trabalhar com variedades tolerantes à principal doença, que é a vassoura de bucha, onde é uma doença que aumenta-se muito o custo de produção na região produtora, tá? Então as variedades que estão vindo para São Paulo são todas tolerantes à vassoura de bruxa. Na questão de praga, essa é uma preocupação um pouco maior nossa, né? Não observamos pragas ainda atacando, mas como você tiver aumento de área de plantio, acreditamos que algumas pragas surgirão e vai ser o nosso problema ser pragas, porque nossa região é um pouco mais quente e seca e a tendência é de ter um ataque de pragas um pouquinho mais elevado do que a região úmida. Visando obter um produto de maior qualidade, alguns produtores de chocolate acompanham o processamento desde a colheita do cacau. A gente está aqui diante do cacau, né, que é a matéria-prima do chocolate. Qual que é a parte dessa fruta que vai ser utilizada para o chocolate? Tá, ok. Eu vou fazer um corte do fruto aqui e a gente mostra, né, pro ouvinte como que funciona, né? Olha só que legal. Então aqui, esse é o fruto do cacau, né? E dentro do fruto do cacau, nós temos então o que nós chamamos a semente do cacau, o cotilédone do cacau. O cotilédone do cacau, ele é envolto por uma polpa, então você tem essa polpa que envolve a semente do cacau. Essa polpa, na verdade, ela é usada para fazer sucos, geleias, não é para fazer o chocolate, tá? Então, normalmente, parte dessa polpa pode ser removida para fazer outros produtos e uma parte precisa ficar na semente, porque daqui essa semente vai para um coxo de fermentação lá na fazenda e na fazenda a gente vai ter então a fermentação do cacau. É na fermentação que a gente desenvolve os precursores de sabor do cacau. Então, se uma fermentação não for feita de forma correta, eu não tenho sabor de chocolate. Essa amêndoa não tem sabor de chocolate ainda. Depois que ocorre a fermentação e eu desenvolvi esses precursores, aminoácidos, açúcares sedutores, a gente vai então para uma etapa de secagem. Eu faço a secagem dessa amêndoa. Hoje no Brasil a gente faz a secagem ao sol, em terreiros, em barcaças. Eu reduzo a umidade dessa amêndoa, né, para ela conseguir ser armazenada. E essa amêndoa seca vai para uma indústria de pré-processamento de cacau, onde é feita a obtenção das matérias-primas para fazer o chocolate. O método Bean to Bar, que traduzindo significa da amêndoa à barra, tem agradado os consumidores, por fornecer um produto mais saudável e artesanal. Agora, com relação ao chocolate, a gente tem a semente já processada, né? Para a gente poder mostrar aqui? Sim, temos. No caso, nós temos a semente que foi fermentada e seca. Essa amêndoa, né? A partir do momento que ela é fermentada, ela se passa a se chamar amêndoa. Ela é torrada, então você tem a torração, né, em torradores. A amêndoa é então moída. Eu só não tenho a amêndoa inteira para mostrar para vocês, mas é a mesma amêndoa que ela foi torrada. E depois que ela é parcialmente moída, ela se transforma nos nibs do cacau. Então esses nibs de cacau, que são, na verdade, é a amêndoa picada, né? Isso aqui já é uma matéria-prima que pode ser usada como agregado em chocolates. Então eu tenho chocolates que têm agregados de nibs, chama-se nibs. Esses nibs aqui, que já é a massa pura de cacau, ele é moído e é transformado no líquor. Esse aqui já é a amêndoa de cacau 100%, só que ela está na forma de pedaços, né? E essa já é uma matéria-prima que já é vendida para a fábrica de chocolate. Então aqui você tem o líquor de cacau, que é a principal matéria-prima para fazer o chocolate amargo. Então o que é chocolate amargo? É essa matéria-prima e mais açúcar. Então, por exemplo, um chocolate 70% tem 70% dessa matéria-prima e 30% de açúcar, né? Então esse já é a matéria-prima para fazer um chocolate amargo. Se eu quiser fazer um chocolate branco, esse
essa massa de cacau, esse líquor, é prensado numa prensa hidráulica, de onde eu vou conseguir extrair a manteiga de cacau. Então a manteiga de cacau é a gordura que está presente nessa matéria-prima, mais ou menos 50% a 55% dali é manteiga, que é uma matéria-prima extremamente valorizada também. E essa manteiga de cacau misturada com açúcar e com leite em pó, nós temos o chocolate branco, tá? Se eu quiser fazer um chocolate ao leite, eu vou misturar esse líquor de cacau com mais leite e mais açúcar. E eu tenho o chocolate ao leite, que é hoje o chocolate mais consumido no Brasil. De acordo com a Anvisa, para o produto ser chamado de chocolate no Brasil, precisa ter em sua composição pelo menos 25% de cacau. Essa máquina chama Melanger, é uma máquina, na verdade, a máquina que é o princípio da máquina que deu origem ao processo de fabricação de chocolate. Hoje voltou, né? Na verdade, em escala menor. Então ela na verdade, é uma cuba que está girando. Nós temos aqui 2 cilindros de pedra que estão girando. O fundo dessa cuba é de pedra também, de granito, né? Então eu coloquei esse líquor, eu tenho que fazer um derretimento dele antes. Eu jogo ele aqui dentro. E esse líquor, na verdade, se você provar ele tem uma granulosidade alta, você sente grânulos. Quando a gente vai colocar aqui, ele vai fazer o refino. Ele vai refinar esse líquor em partículas no tamanho microscópico, 20 microns, que a gente nem enxerga, mas você vai perceber a cremosidade do chocolate. Então a primeira etapa é refinar esse material. Depois que eu refinei esse material, o próprio atrito que gera entre as pedras e o material gera calor. Então a gente tem aqui mais ou menos 40, 45 graus. E essa temperatura elimina a umidade desse material e elimina ácido que foi formado lá na fermentação. Então toda aquela acidez desse material é eliminada e eu tenho aqui o sabor mais arredondado já de chocolate. Já ouviu falar da moringa? Sabia que ela está presente em todo o bioma brasileiro? Pois é, e essa árvore que cresce rapidamente tem diversas utilidades. Uma espécie com múltiplas finalidades e que está presente em todo o bioma brasileiro. Essa é a moringa, árvore resistente à seca, que tem rápido crescimento, além de propriedades medicinais. A planta pode ser utilizada em 100% de sua totalidade e é rica em beta-caroteno, vitamina C, proteínas, ferro e potássio. Além disso, suas raízes servem como alimento, as sementes produzem óleo e, quando trituradas, são usadas para tratamento de água. É uma planta muito nutritiva, ela serve para alimentação humana, é um alimento funcional, pois ela possui uma proteína rica em aminoácidos, ela tem praticamente todos os aminoácidos essenciais, né? A nossa nutrição. Tem várias vitaminas, por exemplo, ela tem 7 vezes mais vitamina C do que a laranja, ela fresca. Ela tem 4 vezes mais beta-caroteno do que a cenoura. Uma planta rica em minerais, como por exemplo, cálcio, ferro e zinco. E também tem vários antioxidantes. Além dessas propriedades para os humanos, a Embrapa tem desenvolvido pesquisas que apontam que a moringa também tem grande valor para a nutrição animal. Essa planta também se presta para alimentação animal, tanto para alimentação de ruminantes quanto para alimentação de não ruminantes. As vagens também são comestíveis, as vagens frescas, bem tenras, também são comestíveis, assim como as flores. Como dito, ela é uma planta apícola, porque ela produz flores durante boa parte do ano e ela tem grande potencial de produção de pólen e néctar. Fácil de ser plantada e resistente a pragas, ela atinge o ponto de corte para forragem em apenas 6 meses. Mesmo sendo um cultivo simples, por conta das hastes flexíveis que possui, os tratos são importantes para garantir produtividade. Essa é uma forma de manejar a moringa, onde a gente deixa essa planta atingir até 1,5 metro de altura. Quando ela atinge 1,5 metro, nós cortamos
essa planta radicalmente e as brotações vão surgir a partir daqui. Então isso torna-se mais fácil a colheita dos ramos. No manejo tradicional, o produtor poda a planta quando ela está a cerca de 20 centímetros do solo. Dessa forma, ela rebrotará. A partir daí, basta fazer os cortes de acordo com sua destinação final. No caso do fornecimento para ruminantes, a gente aqui na região faz feno para vaca leiteira, a gente vai aproveitar isso tudo aqui. Ou seja, são os ramos com os talos verdes, os talos com menos de 1 centímetro de diâmetro, com espessura inferior a isso, a gente pode moer tudo isso daqui e fornecer. Porque isso aqui ainda vai estar com baixo teor de lignina, vai ser rico em celulose e as folhas ricas em proteína. Então isso aqui vai servir como um alimento de excelente qualidade para os ruminantes. No caso de galinhas, frangos, suínos, quer dizer, não ruminantes, a gente vai aproveitar isso daqui, ó. Os ramos com as folhas. Então, só esses ramos primários e as folhas que a gente utiliza para alimentação de suínos e aves. Já quando falamos da alimentação humana, é necessário destalar os ramos. Tá vendo? Aqui ficaram apenas as folhas, onde está a maior concentração de vitaminas e proteínas. Esse material a gente vai atingir tranquilamente 25, 26% de proteína, com alto valor biológico. "90 dias. Esse é o período em que o pecuarista deve dobrar a atenção para evitar deficiências nutricionais e possíveis problemas na saúde do rebanho de leite. Quer entender melhor? Assista a reportagem! Cuidar do rebanho é uma missão de todo pecuarista. E pensar na vaca desde o momento em que ela é seca até um mês depois do parto se torna vital. Durante esse período de 90 dias, é preciso entregar os melhores manejos e soluções em nutrição e ambiente na secagem, no pré e também no pós-parto. Como a gente está falando de 90 dias e vários períodos distintos da fase da vida produtiva da vaca, a gente tem o que eu diria um compilado de vários trabalhos e ações que vão impactar de forma direta a produção, a sanidade e a reprodução dessa vaca. Lembrando que quando a gente pensa na vaca, o que a gente quer? Que ela dê o máximo de leite possível, atinja o pico da genética que ela tem e que ela entre na fase de reprodução e emprenhe o mais rápido possível. E que para isso ocorra, eu não posso simplesmente me pautar em olhar esses dois momentos, que seria olhar a fotografia. A mensagem aqui é a gente ter uma visão mais macro e olhar o filme, desde o momento que eu seco a vaca. O resfriamento da vaca no momento da secagem. Os manejos de terapia para que ela tenha um parto adequado sem ter mastite no pós-parto imediato. Além de oferecer uma melhor regeneração, vão impactar diretamente na produtividade da fazenda. E ao mesmo tempo eu otimize a ingestão de matéria seca, entregando uma dieta de qualidade, na quantidade adequada e com os nutrientes adequados para cada fase, para que essa vaca, mais uma vez, esse rebanho, vamos dizer assim, expresse todo o seu potencial genético em produção. Durante os 90 dias vitais, além do impacto direto na produtividade, outro benefício chama a atenção: a diluição de custos fixos operacionais em nutrição e infraestrutura, sem contar o aumento de produção por animal. Quando a gente para pensar, eu gosto de usar uma analogia, né? São as torneiras de vazão de leite que a gente vai fechando. Ou seja, eu entrego ambiência para a vaca, eu fecho uma torneira. Eu entrego uma nutrição adequada para cada período, eu fecho uma torneira. Eu mantenho uma sanidade de casco adequada dos meus animais, eu fecho mais uma torneira. Então, o conjunto dessas torneiras fechadas de vazão de leite, de perda de leite,
a vaca vai me entregar onde? No resfriador da propriedade. Ou seja, facilmente eu consigo imprimir com um manejo adequado dos 90 dias vitais, com o mesmo rebanho, que poderia estar aí, ou está entregando 30 litros de média, 28 de média, passar com o mesmo número de animais a me entregar 35, 40 de média. Para que isso signifique mais dinheiro no bolso dos produtores, é preciso que eles abracem as ideias e pratiquem os conceitos. O período de transição é um período muito conhecido por eles, mas a gente traz a importância do período seco. Então, para eles estão vendo cada vez mais, trazendo luz para esse problema hoje no nosso setor, e eles estão cada vez mais conscientes que a gente tem que começar a atuar dentro do período seco e dentro dos 90 dias vitais. A renovação das gerações que a gente vem falando dentro das fazendas vem ajudando a gente a acelerar essa importância para dentro do nosso setor. O leite é considerado um alimento socioambiental. Isso porque a sustentabilidade faz parte de sua produção. Aliás, essa questão possui um vasto leque de visões e pontos a serem avaliados dentro das propriedades. Tem uma coisa que baliza muito a questão econômica, social e ambiental de uma fazenda, que é a produtividade. Mais uma vez, a gente mostrou esse dado. A quantidade de quilos de CO2 que são emitidas por litro de leite produzido. E você vê que quando eu tenho um aumento ali para a faixa dos seus 8.000 quilos por lactação em uma vaca ou mais, eu tenho uma queda 20 vezes maior nessa produção de CO2 por leite produzido. Ou seja, a produção é a engrenagem para a entrega de um leite mais sustentável. E a cebola, hein? Dizem que faz chorar, né? Mas com o manejo certo, na verdade, ela só traz alegria ao produtor. Confira a reportagem. Seja refogada no arroz ou até mesmo crua, como acompanhamento da salada, a cebola é uma delícia, né? E o segredo dessa cultura se encontra por todo o manejo. Com auxílio da tecnologia, as cebolas híbridas podem ser plantadas do norte ao sul do Brasil o ano todo. Mas antes de iniciar o cultivo, é necessário escolher a variedade adequada. Para a escolha de materiais para determinadas regiões do país, existe uma janela, nós falamos a janela ideal de cultivo, certo? Então, por exemplo, para o estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, o Cerrado como um todo, nessas regiões aí se iniciam o semeio principalmente em janeiro, se estendendo até maio, principalmente em Minas e Goiás. No estado de São Paulo, o pessoal já faz o semeio a partir de final de fevereiro, março, abril. Então, existem os materiais ideais para cada janela de cultivo. Na região nordeste do Brasil, nós temos a possibilidade de se cultivar cebola praticamente os 12 meses do ano. Então, é mais tranquilo. Lógico que existem os picos de plantio, onde o produtor enxerga uma possibilidade de maior rentabilidade, mas é possível você cultivar. Conhecer o fotoperíodo e a temperatura da região garante sucesso produtivo. Se eu, por exemplo, planto uma variedade de dia curto, que vamos dizer assim, que aqui no Brasil se compreende nos meses de abril, maio e junho, onde a luminosidade é mais baixa, o que acontece? Se eu planto um material desse de dia curto numa época onde o dia é longo, por exemplo em janeiro, e com temperaturas elevadas, o material vai bulbificar precocemente. Isso é indesejável, porque não vai dar o retorno financeiro também que o produtor quer. Nós classificamos as cebolas de caixa 1, 2, 3 e 4, sendo caixa 1 a mais pequenininha, a 2 já é uma média e a 3 é o que a dona de casa mais consome. Então, se você faz isso, você está fadado ao insucesso, porque você vai colher os materiais menores, então os bulbos menores. E ao contrário também, quando eu planto um material que é de dia longo, numa janela onde o dia é curto, o material só vai vegetar e não vai bulbificar, enquanto ele não encontrar a luminosidade e temperatura ideal para ela. Com 96% de água em sua composição,
a cebola necessita de irrigação durante todas as fases da cultura, ainda mais na fase de germinação. No início, né, o material para germinar, toda hortaliça, todo vegetal necessita de água. E as hortaliças, cebola, cenoura, necessitam de água, você semeou, irriga. Até ela germinar, você precisa todos os dias estar irrigando. Então, uma cultura que é sensível à falta de água e principalmente nessa fase que ela está germinando, a embebição da água pela semente para ela romper o tegumento e está vindo a germinar. Todas as fases requerem atenção, mas principalmente a germinação não pode faltar. Você tem que garantir um estande, o estande é o número de plantas, né, por metro linear ou por hectare, você necessita manter o estande. Então, se tem problema no início de falta de água, talvez você não atinja aquele número de plantas por hectare que você gostaria de ter. Então é importante sim a água. E no decorrer do ciclo, né, na fase de enchimento do material, ela exige muita água também. Além de irrigação adequada, a prevenção é a melhor estratégia contra pragas. O produtor tem que estar sempre atento. A cebola não é uma cultura que você planta, hortaliça em si, não são culturas que você planta e vira de costas. Você precisa todos os dias estar monitorando. É um estenfilho que pode entrar, é botrites, são diversas doenças fúngicas, bacterianas que atacam a cultura. Então depende o lugar, a época é favorável ao ataque de bactéria, períodos quentes, chuvosos, é mais propenso a bactérias, outros momentos botrites, míldio, então depende a época do ano e a região também, né, a propensão a mais doenças. Então necessita atenção. Por exemplo, no Nordeste também, nas épocas muito secas, o tripes, aqui para o Cerrado, São Paulo, todos os lugares, o tripes ataca com mais intensidade quando o período está seco. Na hora de comprar a hortaliça, os consumidores visam por sabor e saúde. Por isso, algumas características destacam o produto. São materiais que têm a coloração de casca escuro, um amarelo pinhão, são materiais mais firmes, certo? Então materiais que permitem você fazer esse pós-colheita. E falando de mercado, a dona de casa, quando chega numa gôndola de supermercado, o material que tem a coloração de casca mais bonita, mais apresentável, né? Geralmente a preferência de consumo são bulbos de classificação caixa 2 e caixa 3, principalmente caixa 3, então são as classificações de cebola. Lembrando que caixa 3 é o bulbo que tem o diâmetro de 5,5 a 7,5 centímetros de diâmetro. Em relação à pós-colheita, existem materiais que têm um pós-colheita muito grande, né? Nós trabalhamos com alguns híbridos hoje, principalmente na região sul, focados para pós-colheita, né? Que é Lucinda, Bucanir, são materiais que permitem ao produtor fazer pós-colheita. No dia 26 de março, data em que se comemora o Dia do Cacau, o Instituto Biológico abriu suas portas para visitantes, com a primeira festa do cacau. O evento mostrou a importância ambiental e o potencial lucrativo da cacauicultura no estado de São Paulo. A Secretaria de Agricultura tem o programa Cacau SP. Esse programa ele envolve tanto a CAT, que faz a extensão junto com os produtores rurais, quanto com a APTA, onde tem os institutos de pesquisa que desenvolvem todo o conhecimento, que trazem o conhecimento para o agricultor e por meio da CAT transfere isso lá para o campo. E o programa SP ele tem essa conjunção de todas essas unidades, né? Esses atores que atuam aí no programa Cacau SP. Com isso, nós decidimos trazer para São Paulo, para a população conhecer, afinal é um programa que traz riqueza para o estado de São Paulo, traz uma cultura que ainda o nosso estado ainda não tem essa vocação, com a grande possibilidade do estado de São Paulo ser um grande produtor de chocolate, por meio do cacau. Além de oficinas técnicas realizadas por pesquisadores, aconteceu a visita ao Cacaual, área que foi cultivada por crianças no ano anterior. E nós então plantamos aqui no ano passado, em outubro de 2022, cerca de 90 plantas mudas de cacau, com os clones de cacau que estão sendo plantados na região noroeste do estado de São Paulo e no Vale do Ribeira, por meio desse nosso programa.
Isso aqui é uma vitrine tecnológica. O objetivo, então, é mostrar esse trabalho que os pesquisadores e o grupo da CAT está fazendo no programa SP, contar para a população a importância desse projeto e o nosso papel, as nossas atividades também. Chegamos ao final de mais um programa. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus e até semana que vem!